Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós daremos início a uma nova história de Mônica de Castro, ditado pelo espírito Leonel. O livro chama-se Uma História de Ontem e espero realmente que vocês gostem da história. Mas antes, já peço que você deixe o seu apoio ao canal, curtindo, comentando e se inscrevendo, caso ainda não seja inscrito. Ok? Então, dados os recados, vamos para o primeiro áudio do livro Uma História de Ontem. Prefácio. O tempo transforma a vida sempre para melhor. É nisso que acredito. À medida que os anos se sucedem, as experiências vão se somando. Nossas crenças e valores sofrem várias transformações. Caminhamos em direção ascendente. Somos seres talhados para o conhecimento e a liberdade. Mesmo que custemos a compreender ou despertar para essa verdade, o fato é que nossa alma está sempre em busca de aprimoramento para uma vida mais feliz. As leis divinas, porém, jamais se alteram. Por mais que os séculos passem, a lei de Deus será sempre a do amor. Mas como buscar esse amor dentro de nós, para que possamos levar adiante essa mensagem sem tropeçar na fatalidade e no sofrimento? O ser humano parece acostumado à dor, à derrota, aos castigos. Essa era a leitura que fazíamos dos nossos processos de amadurecimento, porque até então o propósito de nossa existência era a expiação de nossas culpas. Hoje não acredito mais nisso. Penso que a vida só pode ser feliz se nos desapegarmos das dificuldades que impedem o nosso espírito de se libertar. Fomos criados para a felicidade. Temos todo o potencial para realizar na matéria o que antes só parecia possível em sonhos. É preciso, porém, não nos deixarmos levar pelas ilusões do mundo, que invertem os verdadeiros valores e nos aprisionam, muitas vezes, aos desejos inconsequentes e irrefreáveis. Só o amadurecimento espiritual pode nos levar a isso. Somente conhecendo a nós mesmos, estaremos aptos a aceitar nosso lado sombra e trabalhar para transformá-lo em luz. E podemos fazer isso sem sofrer, sem buscar para nossas vidas experiências traumáticas, difíceis de superar. Devemos evoluir por amor a Deus. Penso que a maior gratidão que podemos demonstrar a Ele é a nossa felicidade. Por tudo isso foi que Uma História de Ontem ganhou uma nova roupagem. Foi esse o livro que me iniciou na psicografia. E eu nem sabia que psicografava. Naquela época, mais de 10 anos atrás, eu ainda pensava em regras e padrões, em certo e errado, em bom e mal. Pacientemente, o Leonel ficou à espera de que eu alcançasse uma compreensão que há muito ele já possuía. Hoje acredito em liberdade e discernimento, bom senso e ignorância, harmonia e desequilíbrio. Sobretudo, acredito no prazer como fonte da vida e no respeito como limite às tendências mais daninhas do espírito. Uma História de Ontem continua com a mesma trama, os mesmos personagens, os mesmos ensinamentos e valores. O que muda é a linguagem, a forma de compreender a vida, o foco das coisas. Acho que traz uma visão mais otimista, mais compreensiva e menos rígida sobre o espírito humano. O modelo de adequação aos dogmas e costumes deixou de existir. O que ficou foi a esperança de que nós comecemos a ver o mundo com olhos menos críticos, mais amorosos e sutis, para que a humanidade conquiste, de uma vez por todas, seu lugar no planeta que ajudaremos a construir. Mônica de Castro. Apresentação. Uma vez eu estive nessa vida e aprendi com o sofrimento que não sabia como viver. Então sofri, chorei e amarguei uma dor que pensei que jamais findaria. Morri e continuei a sofrer, pensando com meus instintos, misturando minhas dores às dores de meus irmãos perdidos no umbral. Foi terrível. Como sofri!
E como foram longos aqueles dias, que mais pareciam noites intermináveis. Chorei e chorei até que um dia, não sei porquê, alguém me disse que Deus existia. Fiquei confuso e transtornado. Deus era demais para mim. Imagine se ele se designaria a voltar a uma criatura tão insignificante o seu olhar grandioso. Aí deixei de pensar em Deus e continuei a sofrer e a sofrer. Novamente o tempo foi passando. As trevas eram sufocantes. Eu não conseguia largar aquela vida ou aquela morte. Então, novamente, alguém me lembrou que Deus existia. E tanto fez, que eu acabei me convencendo. Pensei então que ele não devia ser assim tão ocupado, tão superior, tão distante de seus filhos, que não pudesse perder uma ínfima fração de seu tempo para me ouvir. Meio em dúvida ainda, volvi meus olhos para o céu, que de onde estava era negro, e só negro, e arrisquei uma tímida oração. Foi curta e singela, mas com tanta fé, com tanto sentimento, com tanta sinceridade, que no mesmo instante aquelas trevas se iluminaram e uma pessoa, mas parecia um anjo a iluminar e clarear aquela imundície toda, apareceu e, sem dizer nada, sorriu para mim e estendeu-me a mão. Eu, temeroso, segurei-a com força, ou melhor, me agarrei a ela com medo de que sumisse e eu ficasse ali. Mas essa mão era amiga e soube me acariciar com um amor tão grande e tão puro que eu jamais pensei existir. Foi muito lindo. Eu estava extasiado, feliz, confortado. Voltei a chorar, mas desta vez minhas lágrimas eram de gratidão. Deixei-me levar por aquele ser tão alvo e fui recolhido em um lugar de repouso e refazimento. Mas alguns anos se passaram e eu me modifiquei. Tive a oportunidade de reencarnar, mas preferi ficar ainda mais algum tempo na colônia que habitava. Tinha ainda muito a aprender. De lá para cá fui ficando e passei a buscar alguém com quem pudesse me comunicar para escrever. E achei você. Não que a tenha encontrado por acaso, absolutamente não. Eu já a conhecia, mas o lugar, o tempo, isso não posso ainda lhe revelar. Com o tempo você ficará sabendo de tudo, mas agora não. Tenha calma e aquiete a impaciência e a ansiedade. Contente-se em saber que eu existo e felicite-se por ter a oportunidade de partilhar dessas experiências todas que tivemos. As suas e as minhas, dessa vida e de outras. Com o tempo, você irá se acostumar, assim como eu também já estou me acostumando. Bom, recebi autorização para inspirá-la com esse romance. Um romance que há muito você desejava. A história é real, mas situa-se em época e em lugar diversos daqueles em que realmente aconteceu. Os nomes, alguns são os mesmos, outros são fictícios. Em seu íntimo, você sabe de quem estou falando. Fui escritor em vida, não daqueles famosos, mas dos boêmios, que perdem a vida entre a bebida e versos românticos que ninguém jamais lerá. Vê como temos muitas afinidades? Não se preocupe comigo em saber o meu nome. Você sabe que os nomes não têm a menor importância. E eles são trocados da mesma forma como trocamos a roupagem carnal. Eles são efêmeros e somente servem para nos identificar e, por vezes, nos individualizar. Mas não demonstram nem definem o que realmente somos. No entanto, como é de seu desejo, vou ditar um para você, com o qual você poderá me invocar e através do qual poderá me conhecer. Leonel. Rio de Janeiro, 12 de março de 2000. Prólogo. Fazia frio, muito frio.
Contra a vontade do vento, dobrou a esquina, tentando ocultar as faces no manto que teimosamente insistia em ceder passagem à neve que congelava seus músculos. Silenciosamente adentrou o castelo, penetrando por uma passagem lateral, quase invisível, por detrás dos arbustos de Hera. Com passos rápidos e assustados, seguiu pelos corredores escuros, buscando trilhar os recantos mais isolados e secretos do castelo, evitando o encontro com pessoas indesejáveis. Ante uma enorme porta de ferro, estacou e apurou os ouvidos. Silêncio. Vagarosamente, empurrou a pesada porta e passou para o aposento do outro lado da parede, fechando-a em seguida para esconder a passagem secreta por detrás da imensa estante de livros. Caminhando cautelosamente, dirigiu-se a uma enorme mesa de cedro, parando em frente a um homem, ainda jovem, que, absorto na leitura, a princípio não percebeu sua entrada. Subitamente, movido mais pela intuição do que pela audição, ele largou a leitura e levantou os olhos negros para ela, que, lívida, fitava-o cheia de admiração. — O que está fazendo aqui? Perguntou. — Já não lhe disse que não viesse sem que eu a chamasse? Alguém a viu entrar? Levantou-se apressado e foi em direção à porta, a fim de averiguar se alguém havia notado a presença dela. Mas, dado o adiantado da hora, todos já estavam dormindo, à exceção dele mesmo, entretido que estava na leitura. — Não, meu senhor, ninguém me viu entrar. A neve cai impiedosa, e ninguém se atreve a sair com um tempo destes. — O que veio então fazer aqui? — Pedir auxílio, disse enquanto afastava o manto, descobrindo o ventre já bem avolumado. — Não posso mais continuar assim. Não tenho recursos, sequer roupas para vestir o pequeno. Que fazer? Você me prometeu ajuda, mas até agora nada fez por mim, por nós, por nosso filho. O homem, bastante irritado, pôs-se a esbravejar, fazendo com que a moça se encolhesse e desatasse no choro carregado de ressentimento. — Não pode tratar-me assim, queixou-se ela. Nada fiz para merecer tamanho desprezo, senão amá-lo. Por você abandonei minha família, meu lar. Meu pai virou-me as costas, envergonhado por ver a filha desonrada, sem marido. Acusa-me de mundana, não quer me ver. Receoso, o homem indagou, tentando aparentar um carinho que não possuía. — Você disse a ele quem é o pai da criança? — Não. Fiz como você me pediu e nada revelei a ninguém, embora ele desconfie de você. Francamente, não sei por quanto tempo poderei guardar este segredo. Olhou para ele com certa malícia, deixando entrever que não estava disposta a suportar sozinha tão pesado fardo. Até agora nada disse a ninguém. Contudo, se você não me auxiliar, como farei para viver? Já disse que meu pai me voltou as costas, expulsou-me de casa. O homem, certo de que aquela mulher, cedo ou tarde, acabaria por levar a todos o conhecimento da verdade, dissimulou a voz e retrucou. — Quando você me conheceu, já sabia que eu era casado e que, dada a minha posição, não poderia assumir abertamente esse romance. Mas você disse que me amava e que cuidaria de mim. E não venho fazendo isso? Por acaso não providenciei um teto para você? Não mando levar alimento a você a cada semana? Deu-me apenas uma tosca choupana perdida no meio da floresta. As roupas já não me servem, e a comida mais parece resto da sua mesa. E você não vem mais me ver, não se importa com o bebê, que sequer possui enxoval. Afinal, você é o pai, tem responsabilidades. Se não quiser assumi-las por bem, serei obrigada a tomar minhas próprias providências. Estou certa de que o bispo... O homem, visivelmente enfurecido, desferiu-lhe sonoro tapa no rosto e gritou,
enquanto a vermelhidão se alastrava pela pálida face da menina. Meu filho, como ousa desafiar-me a mim, um conde? A moça, chorando copiosamente, retrucou, humilde e receosa. Perdoe-me. É o desespero que me faz agir assim. Jamais me atreveria a levantar qualquer suspeita sobre seu nobre caráter. Mas o que fazer? Que fazer com a criança? Uma criança que sequer desejei. Não temos recursos. Não tenho nada, nem ninguém, apenas você. Por favor, não me abandone. A mulher estava descontrolada e começou a elevar a voz, entrecortada por soluços sentidos e desesperados. Acalme-se, pelo amor de Deus. Encontrarei uma solução. Durante alguns segundos quedou-se silente, até que, com um sorriso indecifrável nos lábios, finalizou. Não se preocupe. Dentro de 2 dias, à meia-noite, volte aqui e tudo se resolverá. Como? O que pretende fazer? Deixe tudo por minha conta. As coisas se arranjarão da melhor forma possível. Ou será que não confia em mim? Confio cegamente, apenas tenho receio. Pois não receie. Eu estou aqui e vou protegê-la. Agora vá e deixe-me só. Preciso organizar meus pensamentos e tomar algumas providências. Decorridos os 2 dias, a mulher retornou à hora aprazada, sozinha e cheia de esperanças. Venha, ordenou o conde sem delongas. Saíram ocultos do castelo e tomaram um coche desprovido de qualquer ornamento que os aguardava escondido entre as árvores. Seguiram em silêncio, encobertos pelas sombras, e pararam cerca de 1 hora depois às portas de uma imensa e sóbria abadia. Ainda sem dizer palavra, penetraram por uma passagem secreta, acompanhados de uma freira, e foram descendo até os subterrâneos do convento. A freira os deixou quando chegaram a uma câmara pouco iluminada, com paredes de pedra, que mais parecia uma masmorra, onde se via ao centro uma espécie de maca coberta por um lençol encardido e grosseiro. No interior, a abadesa já os esperava, acompanhada de um homem de aspecto grave, pouco amistoso, que não escondia o nervosismo. Meu caro conde, disse o homem, já não era sem tempo. Vamos depressa com isso, já estou impaciente. Calma, respondeu ele, segurando-o pelo braço. Sei ser generoso com os amigos, principalmente com aqueles que me servem fielmente. A moça, sem entender o que se passava, olhou ao seu redor e perguntou. O que é isso, meu senhor? Quem são essas pessoas? Que viemos fazer aqui? Sossegue, minha querida, disse-lhe carinhosamente a abadesa. Está entre amigos. Siga-me. A abadesa conduziu a moça até a cama, fazendo-a deitar-se de costas. De forma suave e apaziguadora, acariciou seus cabelos, transmitindo-lhe palavras de conforto e segurança. Não se aflija, tudo vai acabar bem. Verá que ao terminarmos, poderá continuar seguindo com sua vida como se nada tivesse acontecido. Esquecerá o ocorrido e poderá até mesmo se casar, quem sabe. Ou, se preferir, poderá ficar aqui e dedicar sua vida a Deus. Mas, gaguejou a moça, não compreendo. Terminar o quê? Esquecer o quê? Por favor, meu senhor, explique-me o que está acontecendo. Silêncio, ordenou o conde. Basta de choramingos e perguntas. Não percebe o que está para acontecer? Este homem é um cirurgião. Vai examiná-la e libertar-nos, a você e a mim, desse fardo indesejável. Essa criança não pode nascer. Será minha ruína. Não se preocupe. O médico é experiente. E depois
você será regiamente recompensada. A moça silenciou. Talvez ele tivesse razão. Para que continuar com aquilo? Deixar vir ao mundo uma criança que não desejava, enterrar sua vida e a de seu senhor no lodaçal da vergonha e do escândalo. Além do mais, ele prometera recompensá-la. Com o dinheiro poderia ir-se embora dali, esquecer aquilo tudo e recomeçar em algum lugar. O médico iniciou o trabalho nela. Afastou-lhe as pernas sem qualquer constrangimento e introduziu os dedos em sua vagina. Após alguns segundos, durante os quais a moça não conseguia esconder sua vergonha, retirou a mão e chamou o conde a um canto. Creio que não é aconselhável tentarmos retirar o feto. A gravidez já se encontra muito adiantada e há riscos para a mãe. Não importa, replicou o conde. Livre-me dessa criança de qualquer jeito. Se a mãe não resistir, bem, será uma pena, mas nada poderemos fazer. Além disso, ela é ainda muito jovem e há de possuir forças para suportar a dor e as consequências. A solução foi prosseguir com a cirurgia, que a essa altura seria mesmo um parto, seguido da morte do bebê. Manipulando instrumentos cirúrgicos precários, o médico tentou puxar para fora do útero da mãe o feto de quase 6 meses de gestação. Foi um fracasso. Inconscientemente apegado ao instinto de sobrevivência, o bebê fugia aos aparelhos, até que os instrumentos conseguiram fixar-se em seu corpinho, e o cirurgião o puxou, retirando-lhe o tronco sem um dos membros superiores. A criança veio ao mundo ainda com vida e estertorou por alguns poucos segundos, morrendo logo em seguida e deixando no útero da mãe o bracinho decepado. Tamanha violência desencadeou séria hemorragia, e o médico, atarantado, não sabia o que fazer para extrair o braço da criança do ventre materno. Pelo amor de Deus! Implorou ela, sentindo dores terríveis. Salve-me! Não quero morrer, tenho medo. Salve-me! Salve-me! Jesus! Evocou a abadesa, coberta de pavor. Banhada em sangue, a moça urrava feito animal ferido, prestes a morrer, e os presentes, assustados, entraram em pânico, vendo aproximar-se o fim da paciente. Esta, transtornada pela dor, pela revolta e pelo ódio, passou a acusar o conde, a abadesa e o cirurgião de assassinos, julgando haver entre eles um complô para matá-la e a criança. Os 3, apavorados, permaneceram imóveis, assistindo paralisados a vida da moça se esvaindo aos borbotões, sem que nada pudessem fazer. E ela, ainda em um último alento, juntou forças e bradou, fazendo estremecer os presentes ante a carga de ódio contida em suas palavras. Malditos sejam todos vocês que tramaram covardemente o meu fim e de meu filho. Eu juro que não encontrarão sossego enquanto viverem, pois minha alma, que julgo eterna, não descansará enquanto não concluir a terrível vingança que tramarei contra vocês. Que os demônios do inferno os amaldiçoem a todos, e que meu ódio, bem como o do meu filho, recaia sobre suas consciências, trazendo para suas vidas somente doenças, misérias e infelicidades por séculos e séculos à frente. E assim, levando em seu coração o ódio desmensurado e o desejo de vingança, cerrou os olhos para sempre, deixando os 3 figurantes entre atônitos e confusos, cada qual remoendo em sua consciência os fatos ocorridos naquela noite. Para a abadesa, acostumada a ceder os subterrâneos do convento para aqueles eventos, as palavras da moribunda soaram como uma maldição. Já havia presenciado muitos abortos, e condoeu-se do desespero daquela moça, quase menina,
arrependendo-se de haver compactuado tantas vezes com aquela mortalidade infantil em troca dos favores que os nobres tão gentilmente lhe concediam. Para o cirurgião, que julgava apenas exercer o seu ofício, aquelas palavras o fizeram refletir sobre o valor da vida, e uma pontinha de arrependimento assomou-se ao seu íntimo. A ambição desenfreada, contudo, suplantou o alerta da consciência, e ele eximiu-se de qualquer responsabilidade sob o argumento de que fora apenas um instrumento a serviço do conde, a quem alertara sobre os riscos daquela operação. Ele, sim, fora o verdadeiro e único responsável pelo falecimento da moça. Para o conde, as palavras daquela que um dia tomara como amante o assustaram num primeiro momento, levando-o a temer ser assombrado por ela ou perseguido por algum tipo de maldição. No entanto, depois de algum tempo, a vida retomou a normalidade, e ele não mais se preocupou com a moça, sentindo-se até mesmo aliviado por ter se livrado daquele estorvo. A jovem, por sua vez, perdida na treva de mundos inferiores, consorciou-se a espíritos ignorantes e presos à ilusão do mal, alimentando em seu coração o ódio e o desejo de vingança, não só pelo conde, o médico e a abadesa, mas também pelo pequeno abortado, até que a vida lhe trouxe novas oportunidades e outra jornada se iniciou. Continua no próximo áudio. Até lá!